No combate contra o pecado, não combatestes até o sangue. Qual o limite da sua entrega? Qual o limite do seu amor e fidelidade a Deus pela graça? Até quanto você consegue suportar sem trair o Senhor, sem desanimar e sem desistir no trajeto? Essa nova série da Gerados pela Graça, Vencendo os Convites do Pecado, nos fará ampliar isto e nos entregar ao Senhor em níveis mais profundos, para que compreendamos que Deus é precioso e que ama o que dá com alegria. A nossa entrega a Ele, a nossa fidelidade, sempre será proporcional à revelação do seu amor por nós. Nessa série, cresceremos na graça e no conhecimento de Deus. Aprenderemos como Deus nos ama e como Ele é muito maior do que qualquer convite do pecado, qualquer prato de lentilha. Vamos estar juntos nesta série maravilhosa, reveladora e cheia da unção de Deus, chamado Vencendo os Convites do Pecado. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos e preciosos irmãos, glória a Deus. Enquanto a chuva cai lá fora, chuvas de graça, restauração, purificação, instrução, fortalecimento caindo em nossas vidas através dessa série sensacional. Creio que a nossa comunhão com Deus vai melhorar muito a partir desses estudos que têm sido, da parte de Deus, pela sua misericórdia, um avanço, um progresso muito grande na nossa comunhão com Ele. Minha Bíblia está aqui aberta em 2 Pedro, capítulo 2. A partir do versículo 5. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Meu Deus! E condenou à subversão as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, e pondo-as para exemplo aos que vivessem piamente. Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados, mas principalmente ou especialmente aqueles que segundo a carne andam em concupiscências da imundícia e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Como corre perigo espiritual, queridos, aqueles que andam na impureza sexual e que se tornam atrevidos. A impureza leva à lascívia, à falta de vergonha. À medida em que a pessoa vai se entregando à impureza, ela vai ficando cada vez mais descarada, cada vez mais sem nenhum recato, sem nenhum respeito. A pessoa vai se animalizando, vai sendo envergonhada pelo inimigo, que faz dela uma marionete. Ela vai perdendo dignidade, ela vai perdendo a honra, o respeito, ela vai se tornando uma pessoa antissocial, que pelo hedonismo, que é viver pelo prazer impuro, não importa-se com mais nada. O que nós vemos aqui é que Deus sabe livrar aqueles que decidem se refugiar no Senhor, como aconteceu com Ló, dentro de uma cidade que estava indo de mal a pior. Ele afligia sua alma. Deus estava vendo, porque Deus vê aquele que está se afligindo com o pecado, lutando contra o pecado, e aquele que dentro do seu coração está se deleitando no pecado.
E é interessante aqui que diz que Deus castigará especialmente aqueles atrevidos que andam no pecado sem nenhum se importar. Então se entregam à impureza sem nenhuma reserva. Para chegar nesse ponto de uma possessão, a pessoa passou muitos sinais vermelhos, não é? Porque o que nós vemos é que o Espírito Santo não deixa a terra sem testemunho. Assim como o mundo está indo de mal a pior, a unção está aumentando e a igreja gloriosa vai produzir sinais e um avivamento que nunca se ouviu na terra. O que nós vemos é que podemos aproveitar essas duas ofertas e escolher entre elas. Deus está nos ofertando dia a dia, ao nos chamar para renunciar à nossa carne e tomar a cruz, graça sobre graça. Há uma vida transbordante que Deus nos oferece. E há a propósito o inimigo que veio para matar, roubar e destruir, e que no seu anzol tem também a sua isca, para atrair aqueles que recusam-se, né? O Romanos capítulo 1 fala daqueles que, ao recusar a Deus, amar a Deus, que são ingratos com o corpo que Deus lhe deu, acabam descendo níveis e Deus os entrega a um sentimento pervertido. Portanto, a perversão, a impureza, a pessoa pensa que está se divertindo, ela está se destruindo, acumulando ira para o dia da ira. E aqui está dizendo que há um castigo especial para aqueles que se entregam à impureza, sendo o Espírito Santo. Portanto, o trabalho de Deus é para santificar um povo e os espíritos imundos para imundiciar. Então ele usa alguém que está carregado de pecado para imundiciar outros. É uma corrida para contaminar o planeta. É ser obediente a demônios, se entregar à impureza. É ser obediente a Deus, se entregar à pureza. Então essas coisas são propostas que alguém está aceitando. Não podemos servir a dois senhores, não podemos agradar a dois senhores. A mesa de Deus é a mesa dos demônios. Quando nós aceitamos a proposta do Senhor e tomamos a graça para santificar a nossa vida, a alegria vai aumentar cada vez mais. O amor, a fé, as bênçãos. É maravilhoso. Como pregou nosso querido pastor Riclave, você toma a graça para ser fiel e Deus confirma com graça maior ainda, com bênçãos e vitórias. Mas aquele que busca o prazer em Satanás, no pecado, será tão frustrado que quanto mais ele se afasta de Deus e se afunda nas trevas, a proposta é essa, né? O que ele quer é achar prazer no pecado, mas o que ele acha é tormento e insatisfação maior. Quanto mais ele busca o prazer no pecado, mais infeliz e vazio ele é. Porque o homem foi criado para ter comunhão com Deus. E desde que ele se separou, há um senso de vazio. O homem tenta preencher isso com o pecado, enganado por Satanás. O engano do pecado é uma promessa de alegria, mas que nunca supre, porque a alegria só tem aquele que já conhece Jesus. O diabo não tem alegria para dar porque ele é infeliz. Você não pode dar o que você não tem. Portanto, não há alegria, não há paz para o ímpio, não há satisfação no pecado. Por mais que o homem tenha múltiplos parceiros, parceiras, por mais que ele tenha todo o dinheiro, joias, dólares, fama, ele continuará infeliz, porque essas coisas não preenchem o coração. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e somente em comunhão com Deus ele encontra a sua plenitude e a sua satisfação. Não há satisfação no pecado, isso é um engano. Muitas pessoas estão entrando nessa jornada, nesse beco sem saída, acreditando na mentira, como a Eva acreditou, de que separados de Deus
nós teremos algo melhor do que com Deus. Olha, através da impureza, você terá mais do que na pureza. Separado de Deus, nas orgias, no pecado, na devassidão, na pornografia, você vai ser feliz. Mas as pessoas que aí se entregam a este vício descobrirão que é um poço sem fundo, é um abismo. Porque aquilo que é abençoado por Deus tem o selo da alegria celestial. Aquilo que é dentro do matrimônio tem a bênção de Deus. Mas aquilo que não tem a bênção de Deus, está amaldiçoado, não vai trazer de maneira alguma satisfação permanente. É como um vício que você daqui a pouco está precisando de novo. Mas que aquilo não preenche, não preenche, não preenche nunca. Porque o nome Belial significa aquele que não tem galardão, aquele que não tem... Ele é vazio, ele é vaidade. Então o que ele tem é uma mentira. Jesus diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, o que ele tem é fraqueza. Jesus é alegria, o diabo é tristeza. Se Jesus é saúde, o diabo é enfermidade do corpo e da alma. Se Jesus é provisão, o diabo é engano. Mais dia ou menos dia quebra, fale. O que ele dá com uma mão, ele tira com as duas, não é? Então fazer negócio com o inimigo é pedir esmola para dois. Porque você não tem como receber dele o que está em Cristo. Se o reino de Deus é paz, amor, alegria, justiça, vida eterna, é óbvio que o império das trevas tem que fazer um fake, algo que prometa isto. Porque se o homem perdeu na queda a alegria de viver, a satisfação, se o homem na queda perdeu, lá vem o inimigo como mercador prometendo isto. Mas ele não tem. Porque aquilo que Adão tinha em comunhão com Deus, nós só temos em comunhão com Deus. É uma ilusão procurar nas trevas o que está na luz. É uma ilusão nós pensarmos que aqui em Sodoma e Gomorra alguém vai se dar bem. Quem se deu bem é quem estava se afligindo e lutando contra aquilo. O que nós vemos então é que o castigo especial está acontecendo. Veja que quanto mais a perversão e a impureza crescem, mais infeliz é a sociedade vazia, fútil, oca. Quanto mais o homem se entrega a Satanás, mais ele se esvazia. Mas quanto mais nós nos entregamos à palavra e a Cristo, mais ele nos enche e nos preenche. Quanto mais o homem se entrega ao inimigo, mais escravo. Porque o homem que é vencido do pecado é escravo do pecado. Aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Mas quando nós nos entregamos a Cristo, ele vai tirando aquilo que nos limita. E descobrimos que a liberdade dos filhos de Deus é verdadeira liberdade. Muitos acham que liberdade é fazer o que a carne quer. Liberdade é se entregar aos vícios e ao pecado. Mas isso é um grande engano. Porque liberdade é poder dizer não ao pecado. Ser escravo de Satanás não é ser livre. Olha como o inimigo engana, como o pai da mentira engana. Ele diz: vocês crentes, não pode isso, não pode aquilo. Nós somos livres, fazemos o que queremos. Mas na verdade, quem é que é livre? Quem é que consegue parar de pecar? Quem é que consegue dizer não a Satanás? Então o inimigo faz parecer liberdade o que é escravidão. Quanto mais corrente ele coloca, mais ele engana que a pessoa é livre. Livre é quem vence o pecado, não quem é vencido pelo pecado. Porque ainda que o pecado tenha o seu prazer ilusório e temporário, o salário do pecado é a morte eterna, é o inferno. Agora, pergunte para aqueles que estão no inferno se valeu a pena o salário que eles estão pagando. Viver eternamente banidos da presença de Deus?
gritando no inferno onde o bicho não morre, o fogo não se apaga. Então quer dizer, esses momentos de prazer ilusório custarão perder tudo que Deus tem para você no céu. Se alguém dissesse para você, você é filho de um pai rico, você tem uma herança, né? De R$ 1 trilhão. Eu quero que você troque essa herança de R$ 1 trilhão por esse prato de lentilha aqui, ó, mofado, embolorado. E aí hipnotiza a pessoa e ela diz, estou fazendo um bom negócio. Tem que estar louco, irmão. Tem que estar endemoniado, cegado, para não entender que o pecado nos separa de Deus para sempre e do amor de Deus, da paz de Deus, da alegria de Deus, da herança eterna, que nem se compara. Eu falei $1 trilhão, mas não se compara. O que Deus tem é inesgotável. $1 trilhão é uma moeda de R$1. Então, o que nós vemos, queridos preciosos irmãos, é que a proposta de Deus, ela parece loucura à carne. Não faz sentido. Aquele povo de Sodoma olhava para Ló e dizia, por que ele não aproveita o pecado? Por que não vem se divertir conosco nas orgias, nas bebedeiras, nas noitadas? Mas pergunte agora para esses que estavam fazendo isso agora. Que é 120 anos, irmãos, comparado com a eternidade? Vamos? Se não existisse a vida eterna, comamos e bebamos. Amanhã morreremos. Paulo dizia, se a vida é só aqui nessa terra, somos mais miseráveis dos homens. Nós não aproveitamos o pecado e ainda sofremos perseguições por amor a Cristo. Certo? Agora, se olharmos pelo crivo da eternidade, pergunta agora para aqueles que estavam se divertindo, entre aspas, em Sodoma e Gomorra, se valeu a pena. Se eles voltassem na máquina do tempo, se eles escolheriam a mesma coisa. A vida é uma só, irmãos, não tem volta. Não tem ensaio, já está valendo. O salário para o pecado continua sendo a morte. Por que os homens renunciam à palavra, rejeitam a Deus, dizendo que Deus não existe, que a Bíblia foi escrita por homens, para tentar aplacar a sua consciência, para que não tenha freio? Olha, eu posso fazer porque Deus não existe. Eles se auto-enganam, né? Ele diz, não, a Bíblia foi escrita por homens, o pecado não está proibido, não, Deus não existe. Eles tentam aplacar a sua consciência. Mas quando caem do lado de lá, no inferno, o que adiantou eles negarem a existência do inferno? Se eu negar a lei da gravidade e pular do segundo andar, a lei da gravidade está lá, não adianta eu negá-la, ela existe. Se uma pessoa disser, não, ninguém foi feliz no pecado, mas eu vou ser. Porque eu sou inteligente, porque eu uso preservativo, porque eu sou saudável, porque o meu corpo é meu corpo minhas regras, porque eu também mereço ser feliz. Então, quando a pessoa ela vive o contrário da Bíblia, ela vai descobrir que a Bíblia é a verdade lá no inferno. Nós descobrimos que a Bíblia é verdade aqui do lado de cá. Mas as pessoas que disserem, não, a Bíblia não é verdade, descobrirão que ela é verdade lá no inferno. Todo joelho se dobrará, irmãos, no juízo final. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque nós não fomos feitos para o pecado, mas para a santificação. Nós não fomos feitos para ser casa de demônios, mas sim habitação de Deus. Quando vamos com a multidão, Sodoma e Gomorra era uma grande maioria, né? O deserto, Josué e Caleb era uma minoria. Noé é uma minoria. Mas nós vemos, amados, que não siga a multidão, diz Deuteronômio, não siga a multidão. Não é porque todo mundo está fazendo o que você tem que fazer, não é porque todo mundo diz que está certo, que está certo. Vá pela Bíblia. Todo mundo diz que a Bíblia é um livro ultrapassado, que foi escrito por homens, que o pecado é mais divertido do que estar numa congregação junto com os irmãos. O filho pródigo pensou assim,
voltou todo arrebentado. Eu te digo, não se afaste de Jesus. Não troque Jesus pelo pecado, porque não quero que você sofra. Mas se você caiu, levante-se com esse estudo e diga: vou voltar para o caminho, voltarei para a casa de meu pai. Desisto hoje do pecado, renuncio, peço perdão e Deus te perdoa. Deus te levanta, Deus te limpa. Deus te unge, te enche do Espírito e te capacita. Continue ouvindo a palavra. Irmãos, esse estudo é para que você não caia, mas se você cair, não fique caído. Deus te levanta. Saiba que o teu lugar não é caído, é levantado por Deus. Saiba que Deus compreende as suas fraquezas e a graça não é desculpa para ficar caindo. Ninguém vai ficar caindo aí na rua para passar metiolate, né? Mas se cair, passe metiolate e não caia mais. Eu creio que essa palavra está te levantando nesta hora e te dando estrutura para entender e escolher com sabedoria. A palavra de Deus é mantimento celestial que abre os nossos olhos. E você que achava o pecado interessante já está achando ele nojento, porque essa palavra está libertando o teu querer e o teu efetuar. A palavra nos liberta e por isso somos sábios para escolher.